Dízimo. Sim, esse é o assunto deste vídeo. Me deparo com uma anomalia da natureza dizendo que quem não dá o dízimo vai para o inferno. E nós vamos acompanhar o que esta besta, em forma de ser humano, falou agora. Preste atenção nesse áudio, eu vou colocar aqui para vocês. Você é dizimista porque você não vai para o inferno. Porque se você não fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo porque você ainda não é salvo. Você não dá oferta porque ainda você não é salvo. Você não dá o dízimo é porque você ainda não é salvo. Você não dá oferta é porque você ainda não é salvo. Continuando. Entendeu? Stop, você sente a quantia. Onde são candidatos a ser patrocinadores não são e nunca vão ser, porque recusaram a chamada de Deus. Aquilo que Deus faz é uma aliança que Ele faz com você. Aliança da prosperidade. O que ele diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Será que Deus pode ser roubado? Todavia vós me roubais. E dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O patrocinador é uma oferta levantada, programada para poder pagar as despesas da igreja. E quem sente o toque não dá, vai dar conta a Deus. Quem estava dando e abandonou, vai dar conta a Deus. E, eu lamento, mas você não vai entrar no reino dos céus. Roubará homem a Deus, em que te roubam, dízimo e oferta. Primeiro aos Coríntios 6,10. Ficarão de fora, não entrarão no reino de Deus, os roubadores. Eu nasci pra ser palhaço. Eu acabo de descobrir isso. Miseriqueima. Quantos erros aí, hein, pessoal? Você consegue compreender, entender, assimilar e discernir? Muito simples. Uma técnica psicológica usada por este falso profeta para causar medo nas pessoas, dizendo: se você não dar o dízimo, você é condenado e vai queimar eternamente no inferno. O que a ICAR, conhecida aí como Igreja Católica Apostólica Romana, que de igreja não tem nada, que de católica também não tem nada, e de que apostólica muito menos ainda, apenas é romana, então é a romanista, fez durante toda a história, vendendo indulgências para as pessoas. Você tem que dar tanto para comprar sua cadeira no céu, e assim você será salvo. Tá à vontade, pode pecar, fazer qualquer coisa. Pagou sua salvação, você é salvo. A mesma coisa os templos, denominações modernas, falsos profetas odiernos estão fazendo. Eles te pegam pelo medo. Ele citou alguns textos, Malaquias 3,10, fora do contexto. Citou 1 Coríntios 6,10, fora do contexto e colocando a sua própria exegese no texto, ou seja, ele fez uma exegese, ele infundiu no texto a própria interpretação. Então podemos chamar de exegege, porque é o que ele é um jegue. Aí eles estão voltando, então eu tenho que fazer Um jegue. no quarto do casal só. Hoje é simplesinho. De exegege. Pode vir. Tô rindo dele. A gente vai começar com Primeiro, o que é dízimo? Segundo, para onde que os dízimos tinham que ir? Terceiro, se os dízimos valem para o dia de hoje. Rapidamente, resumidamente, de uma forma muito clara e sucinta. Dízimo. O que seria o dízimo, pessoal? É exatamente isso que você está lendo aí. Só na velha aliança. Dízimo era alimento. Isso está em Deuteronômio 14, 22 e 23. Certamente darás os dízimos de todo o fruto. Ou seja, o dízimo é a 10ª parte do que? De todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E perante teu Deus no lugar e escolher, verso 23, para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos. Comerás. Como é que se come dinheiro? Eu pergunto,
como é que se come dinheiro, pessoal. Do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas. Ou seja, as crias, os terneirinhos das vacas, também era para ser dado como dízimo, a 10ª parte, e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer. Aqui o nome Senhor, como eu já falei no outro vídeo, não é esse, né? Aqui foi adulterado, não existe isso aqui no original hebraico, aqui é o nome do Criador, que é o tetragrama, né? Teu Deus, todos os dias, para aprender a temer todos os dias. Não é que o dízimo era todos os dias, temer todos os dias. O dízimo aqui era uma vez ao ano e era alimento. Então, como você pode ver aqui, ó, claramente que dízimo não era dinheiro. E já existia dinheiro. Aqui, ó, em Deuteronômio 14, 25 e 26, diz que, ó, na continuidade aqui do contexto, o verso 25 e 26, então vende-os e leva o dinheiro à tua mão e vai ao lugar que, o tetragrama aqui, né, Yahweh, teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja tua alma. Aqui era para ele comprar as coisas, estava falando. Qualquer coisa. Então já existia dinheiro e o dízimo era alimento. Logo, dízimo não é dinheiro. Estão roubando você. Aí, o herege lá do áudio, ele citou Malaquias 3:10. O que diz Malaquias 3:10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto dízimo, Yahweh dos exércitos, se eu não vos apresentar no céu, derramar sobre vós bênçãos sem medida. Agora, o que é a casa do tesouro? O que é isso aqui? Casa do tesouro, Malaquias 3:10. Nessa época aqui já existia, lá em Jerusalém, que é o que diz aqui, ó, a casa do tesouro é em Jerusalém. Está em 2º livro de Crônicas 6:6. Mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. A casa do tesouro era o templo que estava em Jerusalém. Isso também diz em Deuteronômio 14:23, que era para ser deixado lá os dízimos, ou seja, os alimentos. Então, quando o texto aqui de Malaquias 3:10 fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja o quê? Mantimento. Isso aqui poderia ser traduzido como alimento, porque dízimo era alimento. Era para que houvesse mantimento no templo de Jerusalém. Somente no templo de Jerusalém. Então, o áudio que você ouviu antes ali está fora do contexto. Os hereges estão enganando você. Agora vamos entender para quem que é isso aqui, ó. Para quem que é para dar o dízimo? É para todo mundo? É aí no seu templo, na sua denominação que você vai? É para o seu pastorzinho? Vamos ler aqui o contexto. Ó. No verso 4 de Malaquias 3 já começa dizendo: então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Criador, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Ou seja, desde lá de Gênesis, quando eu citei lá em Deuteronômio, era alimento. Essa era a oferta que estava falando. Aí ele continua aqui no contexto, porque eu, Yahweh, aqui traduzido erroneamente como Senhor, não mudo, por isso vós, quem? Os filhos de Jacó não sois consumidos. Olha o contexto, os filhos de Jacó. Quem que são os filhos de Jacó? Israel. Aí ele fala, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes, tornados para mim, e eu tornei para vós outros. Mas vós dizeis, em que havemos tornar? Aqui ele começa, verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Olha aqui a frase dos falsos profetas e ladrões roubadores. Vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí, o que eles dizem? Tá vendo? Vocês me roubam, não dando dízimo nem oferta.
Mas não é isso que o texto está dizendo. Preste atenção que eu vou te mostrar agora. Não é que você é ladrão se você não der o dízimo. Inclusive, esses falsos profetas que falam isso estão te acusando de roubo, né? São criminosos porque estão te acusando de você ser ladrão sem ter provas. Já nós temos provas porque a Escritura diz isso. Verso 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda. Então, quem está roubando o Criador? A nação toda. Que nação que está falando aqui? Os filhos de Jacó. Quem são os filhos de Jacó? Israel. O contexto todo está falando de Israel. Não está falando da sua cidade aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em algum outro lugar na Europa, etc. Não está falando de todo o templo ou denominação, está falando de Israel. Está falando da casa do tesouro, que era o templo que hoje já nem existe mais. Não existe mais. E outra coisa, quem está roubando aqui? A mim me roubais. Quem? A nação toda. Mas quem da nação? Quem eram os encarregados de ficarem com os dízimos? Essa parte aqui, ó. Roubará o homem a Deus. Todavia vós me roubais. Vós quem? E dizeis, ó, quem que está dizendo? Em que te roubamos? Nos dízimos e na oferta. Essa parte aqui. Quem que está roubando o Criador? O Criador é o dono do ouro e da prata. Então, quem que vai roubar ele? Se ele é o dono de todo o dinheiro, ele é o dono de toda a riqueza, ele é o dono do ouro e da prata. Quem que está roubando aqui então? Sou eu, que não dou o dízimo ou não dou a oferta em um templo religioso ou algum falso líder religioso? Não, porque ele é o dono disso já. Então não tem como eu roubar se eu não der, porque ele já é o dono. Tá entendendo? Então quem que está roubando? Eram os sacerdotes que ficavam no templo, que roubavam os dízimos, os alimentos e as ofertas, pegavam para eles, porque dízimo não é dinheiro. Os sacerdotes é que perguntaram: em que te roubamos? E ele diz: nos dízimos e nas ofertas. Tá entendendo? Quem que é o ladrão aqui? É quem pega o dízimo para si. Veja bem, o texto diz nos dízimos e nas ofertas. O texto não diz que eles roubavam não dando os dízimos, não dando as ofertas, mas estavam roubando justamente os dízimos já dados, ou seja, a 10ª parte dos alimentos já deixados no templo. O sacerdote roubava nos dízimos e não dava os dízimos, nas ofertas. E não é que não davam as ofertas. Do contrário, teria que estar escrito diferente aqui. Roubará o homem o Criador, todavia vós me roubais e dizeis. O sacerdote diz: em que te roubamos? Os hipócritas, né? Aquela pergunta hipócrita: em que te roubamos? E o Criador responde: vocês roubam nos dízimos e nas ofertas. Nos dízimos que deixam aqui e nas ofertas que deixam aqui. Vocês, líderes religiosos, vocês, pastores mercenários, vocês, ladrões disfarçados de crentes, roubam nos dízimos deixados pelo povo, nas ofertas deixadas pelo povo. Vocês roubam o povo e por isso toda a nação é considerada amaldiçoada. O dízimo, outro ponto agora que eu vou falar, era dado apenas para a tribo de Levi. Na antiga aliança, o povo de Israel foi dividido em 12 tribos.
Todas as outras tribos tinham que dar o dízimo dos alimentos para a tribo de Levi, porque a tribo de Levi ficava peregrinando com o templo móvel. Então, para o sustento dos levitas, os dízimos, ou seja, os alimentos, 10% dos alimentos, sementes, cereais, etc., terneirinhos, né, cordeirinhos, eram dados para os levitas, para a sobrevivência dos mesmos. Por isso que dízimo é alimento. Eles ficavam peregrinando. Eles não precisavam de dinheiro, eles precisavam de alimento. Então, para quem é o dízimo? Que é alimento. Somente para os levitas. Você é levita hoje? Você é da tribo de Levi? Como se hoje já não existe mais? Não existe mais tribo de Levi. Nesse sentido aqui que a gente está falando. O templo já não existe mais. Quando o Messias foi crucificado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não ficou pedra sobre pedra. Acabou-se. Foi o sinal que o Criador deu para a expansão do reino, que era a pregação do Evangelho, do verdadeiro e genuíno Evangelho, aos 4 cantos da terra. Vos enviarei a Samaria, etc., até os confins da terra. Portanto, hoje não existe ordem nenhuma mais para existir templo. Todos os templos e denominações institucionalistas religiosas são heréticos e nenhum tem 100% da verdade. Porque eu sou prova viva. Já estudei cada um, sei todas as doutrinas que são pregadas em cada um. Assembleia, Batista, Metodista, Presbiteriana. Sim, Presbiteriana. Você acha que não tem heresia lá? Tem muito. Eu podia citar aqui no mínimo 7 heresias que tem lá, só na IPB. Deus é amor. Essas neopentecostais, IURD, ICAR, então nem se fala. Mundial, todas, sem exceção. Porque todas estão em rebeldia contra o Criador. Porque nenhuma delas foi ordenada pelo Criador a ser construída e fundada. E aí eles chamam aqueles que não frequentam templos de desigrejados. E dizem que os tais, os desigrejados, são os rebeldes. Estão em rebeldia contra o Criador. Como? Se não tem nenhuma ordem para frequentar templo e denominação. Tem ordem para você congregar, se possível. E congregar é uma palavra grega chamada epsinagogen, que significa ajuntamento espiritual do alto. E isso não significa estar fisicamente, mas espiritualmente. Quantas vezes Paulo estava preso, o apóstolo Paulo? Por exemplo, quando ele foi escrever a carta aos Colossenses, ele escreveu toda a carta preso. Não estava congregando em nenhum lugar. Ele era rebelde por causa disso. João Batista era um rebelde. Estava no deserto. O apóstolo Yohanan, no hebraico, né, traduzido erroneamente como João, não é João o nome dele, escreveu o livro do Apocalipse na ilha de Patmos. E aí? Ele estava congregando lá, estava preso, exilado lá, como escravo. Então, eles também são desigrejados. Agora eu vou corrigir aqui este termo também. Desigrejado. Não existe desigrejado algum. Porque o termo desigrejado foi dado erroneamente como uma espécie de difamação e calúnia a quem não frequenta denominação, templos de pedra religiosos, instituições tradicionalistas voltadas para o gospel, a religião, ou ao evangélico, chamado hoje. Então, o termo desigrejado, em segundo lugar, não existe. Ninguém é desigrejado. Por quê? Porque para você ser desigrejado, você primeiro precisa estar dentro da igreja. Você só pode estar dentro da igreja se você for um regenerado para fazer parte do corpo do Cordeiro.
É assim que você faz parte da igreja, porque a igreja é o corpo do Cordeiro, não uma denominação, uma instituição. Logo, para você fazer parte da igreja, estar uma vez dentro da igreja, você tem que se converter. Para se converter, você precisa crer. Para você crer, você precisa ouvir o evangelho verdadeiro. Ao ouvir o evangelho verdadeiro, Romanos fala isso, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Você faz parte da igreja. Isso é igreja. O corpo do Cordeiro é a igreja. Então, um eleito que creu, se ele é eleito é porque ele vai crer, se ele creu porque ele foi um eleito, ele é um eleito, ele já faz parte da igreja. Então, a igreja é isso, os eleitos espalhados no mundo todo. Os que podem congregar, se reunir, estão congregando em algum lugar, nas casas de algum irmão, etc. e tal. Não quer dizer que, agora eu vou dizer, o desigrejado, que ele seja um desigrejado. Não existe isso. Porque se ele já esteve dentro do corpo, é impossível ele sair do corpo do Messias. Ninguém sai do corpo. Por quê? Em Corinto, o apóstolo Paulo, ele falou isso. Aquele que está no Messias, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esta nova criatura não tem como tornar a velha criatura novamente. Se ela voltar para o mundo e permanecer lá, é porque nunca foi salvo, não é que deixou de ser salvo. O Espírito Santo não é um tolo, o Espírito Santo não é alguém que, eu vou salvar agora, ele vai pecar amanhã, então ele vai ser um eu vou desgenerá-lo. Não existe isso. É uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Que parte do já passaram você não entendeu? E eis que se fizeram novas. Portanto, não existe desigrejado algum. São hereges. Todos os que falam isso são hereges. Os que falam, esses falsos profetas que falam, o desigrejado, são hereges. Não existe ninguém desigrejado. Se alguém não vai a um templo ou denominação ou instituição religiosa, ele é o que então? Ele é um não denominacionado. Bem diferente. E isso não significa que ele está em rebeldia ou errado. Pelo contrário. Por que eu vou frequentar um lugar onde estão pregando heresia? Eu me alimento aqui da palavra mesmo. Eu tenho minha Bíblia aqui, minha palavra. Eu leio aqui, eu estudo aqui. Eu vou na casa de um irmão da mesma fé e vamos lá conversar sobre a Escritura com ele. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, disse o Messias. Depois de 2000 anos, o povo ainda não entendeu que a igreja, no grego koine, eklesia, não são templos de pedra ou instituições religiosas, mas os eleitos e as eleitas espalhados no mundo todo. O corpo do Cordeiro não são denominações, mas todos os eleitos e as eleitas no mundo. Não existe ninguém desigrejado, pois é impossível, uma vez já estar no corpo do Cordeiro, sair dele. Ninguém sai do corpo, pois é uma nova criatura e tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. Templos de pedra e instituições tradicionalistas não passam de locais heréticos onde se é pregado engano, meias-verdades e dogmas farisaicos e pagãos. São réplicas do templo móvel do Antigo Testamento, só que heréticas. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, Hebreus 10, 25. O termo congregar-nos é epsinagogen, epi do alto, sinagogen, ajuntamento. Não tem nada a ver com ir em templos de pedra ou denominações, mas refere-se a algo espiritual. Então você vê que o sistema religioso é um câncer no mundo. A verdade não precisa de templo religioso. A verdade não precisa de denominação religiosa. Porque a verdade existe por si só. O Messias é a verdade. Ele é a única verdade absoluta. Nesse sentido. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte.
dízimo, que é alimento, não é para templos e denominações, porque isso já acabou. O templo já acabou. A casa do tesouro já era, não existe mais. Hoje nós somos o templo. Paulo fala isso em 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6. Não sabeis vós que sois o templo do Criador, morada do Espírito Santo. Quem que é o templo hoje? Este corpo. E não aquelas 4 paredes que a maioria desses alienados vão todo fim de semana barganhar com um ser que eles criaram com a própria mente. Que eles pensam que se você dar 10% do dinheiro que você ganha, suado do seu trabalho, ele vai retornar mais para você. Ou seja, você vai na esperança de receber algo em troca da parte de algum Deus que você inventou na sua mente, porque o Criador não é isso. Ele é o dono, o dono do ouro e da prata, e ele fez o rico e fez o pobre. Então não é que você vai dar para receber. Também não é que você vai dar dinheiro como um agradecimento pelo que você já ganhou, porque dízimo não é dinheiro. Então, espero que tenha ficado claro essa parte. Vamos voltar para os textos, porque tem mais coisa. Entendeu? Então, quem rouba são os sacerdotes. Juram falsamente contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão. Tá aqui, ó, pessoal. Órfãos e viúvas. Eram dessas pessoas que os sacerdotes estavam roubando, e por isso que a pergunta está aqui, ó. Roubará o homem a Deus? Vós me roubais, e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Eram justamente os dízimos e as ofertas que eram para ser dados aos órfãos e às viúvas deste contexto de Malaquias 3. E é isso que os falsos profetas não dizem hoje, porque são eles que roubam dos mais pobres e necessitados e colocam a culpa em você, dizendo que é você quem rouba o dízimo, que segundo eles é dinheiro, e que nós vemos aqui claramente que é alimento. Por isso que está dizendo que roubam, são os sacerdotes que roubam os dízimos e as ofertas que já eram depositadas lá para serem também dados à viúva e o órfão. Aqui está dizendo, ó, que eles oprimem, ó, a viúva e o órfão, torcem o direito do estrangeiro, defraudam o salário do jornaleiro. Está entendendo? Devoradores nos nossos dias. Está em Atos 20 e 29. Se você ler aqui esse texto, você vai ver que aqui são os falsos profetas, que enganam através de mentiras destruidoras, por torpe ganância. Está dizendo esse texto aqui. E aqui também. Vou ler aqui agora um versículo, texto em contexto, que anuncia juízo contra quem cobra dízimo, quem cobra para pregar, e quem também dá dízimo como se fosse dinheiro para esses templos, pensando que está barganhando com o Altíssimo para ganhar algo em troca. Olha só, isso aqui é um juízo para você, abra o seu olho. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Agora vai dar as características. Por que eles são falsos mestres? Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha aqui para onde é que eles vão. Ó. Eles vão para a condenação, serão destruídos. Verso 2. E muitos seguirão suas práticas libertinas, ó, farão o que eles estão ensinando. E por causa deles, ó, por causa de quem? Satanás? Por causa de quem? Por causa desses falsos mestres. Será infamado o caminho da verdade, contaminado, blasfemado a verdade, o caminho da verdade, a forma das pessoas serem salvas. Também aqui, ó, movidos por quê? Por avareza. Aqui é a característica deles, ó, avareza. Eles querem dinheiro, eles querem o seu dinheiro. Eles farão comércio de vós, ou seja, farão negócio da igreja, comércio das pessoas, enganando as pessoas, cobrando esses dinheiros aí.
com palavras fictícias. Ó, como que eles estão enganando? Através de quê? Com palavras fictícias, ou seja, palavras fingidas. Venha ser abençoado, que o eterno Pai vai te dar a vitória. Venha receber a vitória. Palavras fictícias, palavras fingidas para te enganar. Agora o juízo deles. Para eles o juízo, ou seja, a condenação, lavrado a longo tempo, não tarda, ou seja, vai acontecer. E a sua destruição não dorme. Eles serão destruídos e condenados. E quem está seguindo eles irá atrás deles, porque um cego guiando outro cego, os dois cairão no abismo. Como é que eles fazem? Eles te pegam na astúcia. Um falso profeta, um ladrão, um mercenário, ele pega e fala assim, ó, você tem que dar o dízimo, porque se você não der o dízimo, dinheiro para o templo, para a obra, para o avanço do reino, para a igreja, não seja um desigrejado. Não seja um desigrejado. Ser igreja, desigrejado, venham para a minha instituição. Para render mais, né? A preocupação não é encher? Direitos autorais. Cobrar para ensinar a igreja, quando na verdade a Escritura nunca permitiu isso. Tá? Não seja um desigrejado, seu herege. É um vídeo aí que um amigo meu fez, um irmão no Messias. Gostei muito do vídeo que ele fez a respeito das denominações, religiões e esse termo igreja e desigrejado. Ele fez um vídeo, está no YouTube, o canal dele, JP Padilha. Você pode procurar aí. Posso até deixar aqui o link na descrição também. Voltando ao assunto. Eles usam o seguinte método: dê o dízimo, senão você vai para o inferno. Medo. Te colocam medo. Se você... se eu não der o dízimo, eu vou para o inferno. Segundo, ganância. Dê o dízimo, que Deus vai te abençoar. A unção da prosperidade, a aliança da prosperidade, como você viu aqui antes no áudio. Aí a pessoa é gananciosa, ela vai... Não, eu preciso de dinheiro, então eu vou dar isso aqui, eu vou ficar mais rico. Nenhum lugar na Escritura você encontra isso. Eu repreenderei o devorador. Qual que é o devorador? Quem que come fruta no campo? Por vossa causa, repreenderei o devorador. Quem que é o devorador? Que come fruta da terra e é vide no campo para não ser estéril. Gafanhoto. Isso é o devorador. Devorador não é Satanás. Não tem nenhuma parte do texto que fala que devorador é diabo, é Satanás. Não existe isso. Nesse texto é o gafanhoto. O gafanhoto, ele vinha e comia as lavouras e os frutos e deixava a terra estéril. Esse é o devorador. Estão te roubando. Estão te enganando. E você, ou por medo do inferno, ou por ganância, você quer R$1.000 por mês? Então você dá R$100 e você vai babaca e dá R$100. Não, deu o trízimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou heresia. Então você dá R$300 por mês. Dízimo, trízimo. Aí você vai ganhar 3.000. E você vai. Está entendendo o método herético deles? Medo, ganância e terceiro, culpa. Se você não dar o dízimo, o Eterno, o Criador, vai ficar de mal com você. Você estará desagradando ao Criador. Você está roubando o Criador. São esses três métodos principais. E como você não tem conhecimento bíblico, você vai cair no medo de ir para o inferno e vai dar o dízimo. Você vai, por ser ganancioso, dar o dízimo, dinheiro, para querer receber algo em troca. Ou terceiro, você vai ficar com culpa. Eu não dei o dízimo. O Criador está de mal comigo. Quem te disse se Ele é o dono de tudo? Então os devoradores dos nossos dias são quem? Os falsos profetas. Não é demônio, não é Satanás. Isso aqui você encontra também em João 10. Leia João 10 que você vai ver o ladrão e o mercenário. Quem não entra pela porta abre das ovelhas, sabe? Ladrão, esse é ladrão e salteador. Eles não entraram pela porta porque eles não se converteram, entendeu? A porta é a conversão. Quem que é o pastor aqui?
Só tem um aqui nesse texto. Mas vamos na parte que ele fala aqui do o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem que é o ladrão aqui? É Satanás? Não, ele não está falando de Satanás aqui. Onde é que tem a palavra Satanás aí? Onde é que tem a palavra diabo aí? Não tem. Ele está falando aqui de falsos profetas. Eu sou bom pastor. O bom pastor dá vida para as ovelhas. O mercenário, que não é pastor, aqui não perdeu as ovelhas. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo os arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário. Ele não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço minhas ovelhas. Elas me conhecem. Tá entendendo? Então quem é o ladrão? É o mercenário. É o falso pastor. É todo aquele que está roubando das ovelhas. Esse é o ladrão. Então, quando o áudio diz lá, o texto que o herege ali usou, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, qual que é a jogadinha aqui? Ó? Muito simples de enganar. Ó. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem impuro, nem idólatra, nem adulto, nem efeminado, nem sodomita, nem ladrões. Aqui, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, mal dizendo, herdarão o reino do Criador. Agora eu vou colocar aqui novamente o áudio. Você é dizimista porque você não vai para o inferno. Porque se você não fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Você não dá o dízimo porque você ainda não é salvo. Você não dá oferta porque ainda você não é salvo. Você não dá dízimo é porque você não é salvo. Desde quando que dízimo paga pecado? Desde quando que dízimo regenera alguém? Então não é porque você não dá dízimo, ou seja, ele está dizendo dinheiro, que você é condenado. Não é por causa disso. Olha lá, vai cerebral. Ele está dizendo, ó, você vai para o inferno se você não dá o dízimo. Continuando. Que Deus toca e você sente a quantia. Quantos são candidatos a ser patrocinadores? Não são e nunca vão ser, porque recusaram a chamada de Deus. Aquilo que Deus fala é uma aliança que Ele faz com você. Aliança da prosperidade. Aliança da prosperidade. Aliança da prosperidade. Onde é que tem isso na Escritura? Aliança da prosperidade. Nós lemos que os textos não diz nada de aliança da prosperidade. Isso aí. Desde quando que dar dinheiro para líder religioso vai te tornar mais rico? Eu estou vendo várias pessoas dar dinheiro e cada vez sendo mais pobre. O único rico é o cabeção lá. Vai ver lá o líder maçom daquele templo, né? Aquele templo enorme que foi construído agora é maçom. Todos esses outros aí também, tudo maçonaria. Porque ele diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8, roubará o homem a Deus? Será que Deus pode ser roubado? Todavia vós me roubais. E dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O patrocinador é uma oferta levantada, programada para poder pagar as despesas da igreja. E quem sente o toque e não dá, vai dar conta a Deus. Quem estava dando e abandonou, vai dar conta a Deus. Ai, que medo. Viu? Agora pegou pelo medo. E, eu lamento, mas você não vai entrar no reino dos céus. Você não vai entrar no reino do céu se você não der o dízimo. Misericórdia. Heresia. Heresia. Como é que esses lixos não estão presos ainda? Me diz. Me diz como é que não estão presos? Estão roubando nações inteiras. Cadê a polícia que dizem que trabalha para você? Cadê o exército que dizem que trabalha para você? Cadê os órgãos competentes que dizem que estão a seu favor, que não prenderam ainda esses ladrões? Cadê? Ó. Lixo, lixo. Roubará o homem a Deus, em que te roubam? Diz-me oferta. Primeiro aos Coríntios 6,10. Ficarão de fora, não herdarão o reino de Deus, os roubadores. Não herdarão o reino de Deus, os roubadores. Miseriqueima. Enganamos aquele povo trouxa. Em 1 Timóteo 6, verso 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com essas palavras do Messias e com o ensino segundo ao que a piedade, este é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Olha só, todas essas pessoas aí ó, são privadas da verdade, supondo que a piedade, aqui que está o negócio, ó, é fonte de lucro.
Está aí o problema. O que essas pessoas que cobram dízimos, dinheiro aí do povo, acontece, ó, eles supõem que a piedade, ou seja, a vida religiosa, é fonte de lucro, entendeu? Quem essas pessoas são, ó? Enfatuadas, nada entendem. Por quê? Verso 6. De fato, grande fonte de lucro é piedade. Mas não está falando de dinheiro aqui, lucro que não é dinheiro que Paulo está querendo dizer. Com o contentamento, ó, é o contentamento que traz o lucro. Esse lucro não é financeiro. Ele vai dizer aqui depois, ó, porque nada temos trazido para o mundo. Aqui, ó, um texto que eu deixo para todos os pregadores da teologia da prosperidade, ó, o câncer da terra. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Tá entendendo? Por que eles não pregam isso? Por que eles pregam que tem que ter mais, mais e mais? É porque eles não são salvos, porque são lobos devoradores. É até um insulto chamar de lobo devorador, porque o lobo não tem pecados como eles. Porque aqui ele continua no verso 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, entendeu? Eles são pessoas que cobiçam o dinheiro cada vez mais, porque eles amam o dinheiro. Se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Está entendendo? Essas pessoas, esses líderes religiosos que vivem aí de dízimos, que cobram dízimos, pregam teologia da prosperidade como se fosse dinheiro ali o dízimo, se desviaram da fé. Se apostataram, não são salvos. São cegos guiando cegos para a ruína e perdição. Vão todos pro lago de fogo. Está aqui, ó. Tendo sustento e com o que nos vestir estejamos contentes. Satisfação com o que temos. Mas eles pregam que você tem que ter sempre mais e mais e mais. Ou seja, são ímpios disfarçados de crentes. Nunca foram salvos. São mercenários e ladrões. Porque eles não pregam isso aqui. Isso aqui está na Escritura. Ó, 1 Timóteo 6. Por que eles não pregam isso aqui? Por quê? Porque eles estão te mantendo cego para eles ganharem dinheiro enquanto você dá o seu dinheiro suado para eles, te roubando. A solução. Então, para quem que você tem que dar dízimo hoje? Hoje. Para quem está necessitado. Simples. Você vê um irmão seu da fé passando necessidade, vai e ajuda. Dê alimento para ele. Veja quais são as dificuldades dele. Ajude esse irmão. É isso. Porque tem mais passagens aqui, ó, que eles não estão falando para você. Suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho. Ou seja, eles não ficavam pedindo dinheiro algum. Pelo contrário, ajudavam os outros. Ó, nem o apóstolo jamais cobrou dízimo de ninguém. Agora eu vou abrir o texto de Atos, aonde diz que eles repartiam tudo com os mais necessitados. Atos 4, porque é assim que começou. Ó. Verso 32 a 35. Tudo isso aqui. Da multidão dos que creram, da pregação, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Messias, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Olha só, tudo era repartido. Então, aqui, ó, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Olha isso, era distribuído com quem tinha mais necessidade. Entendeu a questão aqui? Então o que você tem que fazer? A denominação que você vai, os líderes religiosos pegam todo o dinheiro da oferta e dividem com os irmãos da denominação? Se não estão dividindo, é porque estão roubando. Porque a ordem bíblica é repartir com quem tem necessidade. Se não estão fazendo isso, é porque estão roubando de você. A sociedade seria
ali da congregação seria correta se todo o dinheiro estivesse sendo distribuído para quem tinha mais necessidade, menos condições. Não estão fazendo isso aí no templo que você vai? O pastor que você ouve na pregação desse templo que você vai, ele não divide as ofertas com os irmãos? Então ele está roubando de você e de toda a congregação também. Para render mais, né? A preocupação não é encher? É cobrar para ensinar a igreja. Estão roubando a muitos. Ah, mas no Novo Testamento o Messias ordenou darem o dízimo. É verdade. Vamos ver então aqui em Mateus 23, 23, que é onde diz isso. Será que diz isso mesmo? Primeiro lugar, para quem que é Mateus 23? Somente para ímpios. Aqui ó, só está falando de fariseu e falso profeta. Fariseu e falso profeta. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechais o reino dos céus. Ó, o Messias estava emitindo um juízo para eles. Apenas isso. Ó. Guias cegos, tá bom? Tem um monte de acusação aqui só contra os falsos profetas. Aqui a passagem citada. O que está dizendo aqui? Ó? Será que é para nós darmos o dízimo aqui? Então vamos ler. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ó, o que o Messias está dizendo? O foco aqui é a hipocrisia dos fariseus. Lembre-se disso. Ó. É a hipocrisia dos fariseus. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Olha o que é dízimo. Tudo isso aqui é alimento. Não é dinheiro nenhum. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, o que o Messias está dizendo? O que o Messias está dizendo é apenas uma coisa: vocês são hipócritas. Só isso. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas não praticam a justiça, a fé e a misericórdia. Vocês deviam fazer tanto uma coisa quanto a outra. Por que vocês não fazem as duas coisas junto? Vocês são hipócritas. Vocês deviam fazer as duas coisas junto. Isso que o Messias está dizendo. Ele não está dizendo que você tem que dar dinheiro pro templo. Ele está dizendo, vocês dão o dízimo da hortelã, mas não têm bons frutos na vida prática de vocês. Misericórdia, fé, graça. Vocês não têm. Então não adianta vocês quererem dar o dízimo, fazer uma coisa, mas omitir as outras. É isso que ele está dizendo. Agora, você não vê que dízimo aqui é dinheiro. E outra coisa, o Novo Testamento não é Mateus, Marcos, Lucas e João. O Novo Testamento começa aqui, ó, em Atos dos Apóstolos. A igreja começou aí. Leia lá em cima. Atos dos Apóstolos. Aí que começou a igreja. Logo, Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. Ainda estava no Antigo Testamento quando o Messias falou isso aqui. Então, dízimo, naquele sentido ali de templo, não é para os dias de hoje. Enganamos aquele povo trouxa. E Hebreus 7 que fala dos dízimos também. É para nós darmos o dízimo, então, dinheiro, 10% do que ganhamos por mês para esses líderes, para esses templos? O que está dizendo aqui? Hebreus 7. Todo esse contexto está falando do que já aconteceu. Aqui fala de dízimo sim, mas é o que já aconteceu lá na velha aliança, dizendo que Abraão deu o dízimo, separou o dízimo, e que somente a tribo de Levi era encarregada de receber os dízimos. Está aqui, ó, Levi. Né? Então, não quer dizer que... Isso aqui é na época da lei, pessoal. Ó. É na época da lei. Se você vive hoje pela lei, então você tem que fazer tudo conforme a lei. Então você não é salvo. Ninguém que vive pela lei é salvo, porque hoje vivemos pela graça. Então, não adianta querer entorcer versículos. Hebreus 7 não fala que é para nós darmos o dízimo. Está falando lá da velha aliança. E para encerrar, pessoal, um último texto. Você já ouviu a expressão dá com alegria? Deus ama aquele que dá com alegria, né? Olha que interessante.
2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Mas esses hereges esquecem de continuar o contexto que diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres. Você leu bem? Distribuiu, deu a quem? A líderes religiosos? A pastores? A pessoas ricas? Não, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Então não está falando aqui de dinheiro, não está falando aqui de riqueza, está falando de alimento. É para contribuir com alimento, não com tristeza ou por necessidade. Você tem necessidade de quê? De comer, de beber. Está falando de alimento. Deus ama quem dá com alegria. Os falsos profetas falam só até aí. Então você tem que dar com alegria o dinheiro, não pode ser com tristeza. Eles te roubam ainda assim. Não é disso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, olha, distribuiu, verso 9, ó, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres. É alimento para pobres. Os hereges, os falsos profetas não continuam esse versículo. Mas o versículo, o contexto todo aqui está dizendo, olha, Deus ama a quem dá alimento com alegria aos pobres. É isso que o contexto todo está dizendo. O verso 10 continua, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então veja que o contexto todo aqui não fala em nenhum momento de dinheiro. Está falando de alimento para os pobres. Deus ama a quem dá alimento para os pobres. Ou seja, você tem que ajudar o seu próximo, segundo você propõe no seu coração. Não é dízimo, não é 10%, não é aquela coisa legalista, não é aquela coisa farisaica, obrigatória. Não existe isso na Escritura, no Novo Testamento. Aquele que dá muito colherá, aquele que dá pouco, pouco ceifará. E eles colocam isso como se fosse dinheiro. Só que eles esquecem de continuar o versículo dizendo, olha, isso é para os pobres. Isso é para os pobres. Não é para líder religioso que vai pegar o seu dinheiro e botar no bolso. É para o pobre necessitado que está próximo de você. Esses que você tem que ajudar. Esses que você tem que dar a sua prestação, a sua ajuda, seu auxílio. Eles que estão necessitados. Simples de se entender, não? Pagar dízimo. Dízimo nunca foi dinheiro. Além disso, foi abolido pela graça do Cordeiro. Mas o dinheiro para a obra do Criador é simplesmente crer naquele que ele enviou. João 6,29. A obra do Criador é esta, que creiais naquele que ele enviou. Mas e as contas da igreja? Igreja são pessoas e não prédios. E o salário do pastor, padre, bispo, pastor, padres, bispos, etc., não são cargos nem profissões. É dom divino de pregar a palavra. E as ofertas, conforme diz Atos capítulo 4, verso 32 e 35, e 2 Coríntios capítulo 9, verso 9. As ofertas são para os pobres e não para sustento de templos de pedra. Então, para encerrar isso aí, pessoal, dízimo. Ajude quem precisa. Porque se você estiver dando seu dinheiro para esses templos e denominações e líderes religiosos, falsos profetas, você, ao invés de estar contribuindo para a obra do Criador, você estará contribuindo para a obra desses mercenários, enriquecendo ladrões. Porque eles não estão avançando o reino. Eles estão cada vez mais abrindo templos heréticos para arrecadarem cada vez mais dízimos e dinheiro e ofertas para os seus próprios benefícios. Vai ver a casa, as mansões deles. Ferrari, né? Vai ver a Ferrari aí de um balofo herege que tem aí.
pregando heresia que se veste de Fred Flintstone. Vai ver o sítio do outro, vai ver a enorme fazenda com piscina e até pista de pouso de avião tem. Vai ver os jatinhos que todos têm um jatinho particular, milhões de reais no jatinho. E aí? Para onde você acha que está indo o seu dinheiro, o seu dízimo? Para onde? Só cego não vê, só tolo não enxerga. Compartilhe esse vídeo e mostre para as pessoas o tremendo erro que estão vivendo. Dízimo não é dinheiro. Você deve ajudar hoje quem precisa. Com o que você puder. Com dinheiro, com alimento, com roupa, com moradia se você puder. Essa é a ordem. Amar o próximo. Como que se ama o próximo? Você sabe como que se ama o próximo. Você vai ajudar esse próximo. Você vai servi-lo. É isso. É tão simples, pessoal. Agora, se você quiser continuar sendo enganado, se você gosta de ser enganado, continue dando seu dinheiro para esses lobos devoradores. Continue alimentando a heresia. Continue alimentando esses falsos profetas. Continue deixando a vida deles no bem bom. Enquanto eles continuam soltos como se não estivessem cometendo crime algum. Continue. Se você acha que dar o seu dízimo, o dinheiro que você trabalha, você tem que dar para eles, continue. Você é que vai acertar as contas com o Eterno, porque você está contribuindo para a obra de Satanás com isso. Você está dando dinheiro para ladrões, porque você quer e você pensa pela sua ignorância que tem que dar. Tem que dar. Ah, mas a minha vida melhorou quando eu comecei a dar o dízimo. Sim. Quem te disse que é o Criador que está te dando essa prosperidade? Quem te disse que você está ganhando dinheiro hoje porque é o Criador que está te dando porque você deu o dízimo ou dá ofertas na igreja de dinheiro, da igreja templos, né? Estou falando de templos. Você está alimentando esses hereges, dando dinheiro para eles. Quem te disse que é o Criador? É Satanás que está te dando essa prosperidade. Porque você está contribuindo não para o reino, não para o avanço do reino do Eterno, mas para o avanço do reino do anti-Messias, que é o engano religioso. Consegue compreender isso? Então não pense que se você está dando dinheiro hoje para templos, você está agradando ao Criador. Você está deixando de roubar o Criador. Não. A salvação é pela graça e somente por ela, mediante a fé. Quando você crê, você é salvo. Então não é dar dízimo ou não dar em templos religiosos que você será salvo ou perderá sua salvação. Uma vez dentro do corpo do Cordeiro, você nunca mais sai dele, você é regenerado, uma nova criatura, você foi predestinado a isso. Romanos 8:30, Romanos 9, Efésios 1, 4 e 5, Efésios 1, 11, fala da eleição, da predestinação. Uma vez dentro do corpo do Cordeiro, já regenerado, você então é salvo, foi remido pelo sangue dele derramado na cruz. Foi justificado. Uma vez justificado, perdoado. Uma vez perdoado, salvo. Porque aquele os quais o Eterno chamou, predestinou, chamou. Os que chamou, justificou. Os que justificou, glorificou. É impossível quebrar esta cadeia. Está entendendo? Encerro por aqui este vídeo, porque creio que ficou bem claro isso para você, né? Muito simples de se entender. Que o Criador abençoe aí sua família. Viva os mandamentos. Obedeça. Creia, se santifique. Ame a Ele e ao próximo como a você mesmo. A Ele acima de todas as coisas. Abração.